Por que que a gente tem essa eterna briga com convênio, né? Porque tem convênio que paga R$ 40 uma consulta médica. Como é que você confia na tua vida de um cara que tá recebendo quarentão pra tomar uma decisão que pode te matar? Ou te fazer sobreviver? Aí entra no embate, né? Tipo, quem que é o vilão dessa história? Será que tem um vilão? Porque eu já contei que outras vezes, assim, uma crítica que eu fiz a um tipo específico de profissional, Uhum. e, enfim, são os psiquiatras que não entendem exatamente o que a pessoa precisa e simplesmente, toma esses remédios aqui e vai lá, se entorpece aí. O que aconteceu com a minha esposa, tipo, como eu conheço um pouco desse assunto, eu entendi que tava errado aquilo, sabe? E aí, uma consulta durou 20 minutos, só que foi no convênio. Foi tipo. E aí eu não sei quem é o culpado, se eu fico bravo com o médico, que não deu a atenção necessária, não entendeu realmente o problema, ou se ele age daquela forma pela circunstância que ele tá inserido ali, que é o convênio, sabe? Eu acho que você já respondeu, né? Por exemplo, é um problema que nós vamos resolver? Não. Então isso é uma circunstância. Vamos começar daí. A circunstância é, primeiro, não existe convênio entre nenhuma outra profissão. Você já ouviu falar de convênio de advogado? Não. Você já ouviu falar de convênio de engenheiro? Não. Se você quer construir uma casa, você precisa construir uma casa, o engenheiro ele vai cobrar mais barato? Se você tem uma causa muito importante que você não pode perder, que você pode ir preso, você acha que o advogado vai fazer um precinho bacana? Não. Pelo contrário. Quanto mais complicada a causa, ele vai cobrar pela complexidade daquela causa também. Não só por isso, mas também, tá bom? Agora, por exemplo, no Covid, nunca foi tão necessário médico e os médicos aceitaram ganhar menos e trabalhar mais. Você tem a figura do convênio médico. Né? O que é o convênio médico? Né? No sentido das consultas médicas. Ele é um facilitador ou ele é um atravessador? Ele é um Cara, ele me facilitador parece ser um facilitador, assim. quando ele te traz o atendimento global. Agora, no caso que você falou, não, ele é só um Não. atravessador. Verdade. Ele te colocou um profissional na frente para fazer uma coisa imediata e que não resolveu o seu problema. E muitas vezes, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele precisa ter lucro. Quem que o convênio atende? Ele atende o paciente ou ele atende o que é o conselho de acionistas? Conselho de acionistas. Então é muito complicado, na minha visão, você ter todo o processo de ética médica, né, toda uma estrutura que cobre do médico uma ética ilibada, uma moral ilibada, mas você, ao mesmo tempo, não tem a mesma coisa, a mesma exigência do convênio. Ah, mas você tem o rol da ANS, a ANS cobra o convênio. Ah, então por que tanta gente reclama? Ah, porque tem desperdício, tem isso, aquilo. Mas como você pode falar se tem desperdício? Tem casos de médico, por exemplo, que tomam processo no CRM porque pedem exames. Você sabia que isso é crime? Como assim? O que é crime? É crime você impedir o médico de fazer o trabalho dele. Se você tem uma queixa de um médico fazendo o trabalho dele, você está sendo criminoso. E o CREMESP ele tem que aceitar essas denúncias e tem que investigar. Agora, como é que você criminaliza um médico por fazer o trabalho dele, por investigar a doença de um paciente? E quem faz essa denúncia é o convênio. Muitas vezes é o convênio. Caramba, cara. É difícil ser médico. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, os médicos, eles têm que tomar muito cuidado em que eles votam nas executivas deles. Porque às vezes a visão das pessoas que vão trabalhar na executiva, né, nas instituições executivas, né, CRM, CFM, elas têm que compartilhar a visão do médico que está lá na frente atendendo, dando a cara para bater, ficando responsável pelo serviço. Quando você tem uma clínica, né, o responsável técnico pela clínica é responsável por tudo. Até pelo que não acontece. Ainda que você tenha condições que não estão na mão do médico para resolver. Então, como você faz isso? O médico hoje é de uma fragilidade muito grande, ou de uma força muito grande também. Mas o problema é que o médico nunca bateu o pé e falou assim, ó, isso daqui tá errado. Já teve um sujeito que era presidente de um convênio, que ele contou uma história numa revista de São Paulo que eu achei revoltante. Ele fala, eu aproveitei da mão de obra de um profissional que trabalhava por quase nada e que trabalhava muito. E é verdade, né?
O médico, ele tá acostumado a dar plantão, né? Tem que Sim. ficar depois do horário? Tem que ficar, não tem hora extra, né? Não tem, por exemplo, se você atende 100 pacientes, 200 pacientes, 5 pacientes, dependendo do Vocês trabalho foram que você tá, calejados pra isso, né? Enfim, depois que vocês se formam, tem que fazer um monte de plantão, um monte de coisa. vê se advogado aceita trabalhar para convênio. Vê se engenheiro aceita trabalhar para convênio. Meu sonho é ter um convênio de político, né? Aí você volta pro convênio. Caramba, cara, isso é uma reflexão que eu nunca tinha tido antes. Muito Faz pouca muito gente. sentido, cara. Porque isso, na verdade, é um Eu não problema tenho do convênio, médico sabia? que é mais barato, às vezes, você guardar um dinheiro. Por exemplo, vou pagar R$ 2.000 de convênio por mês. Tá bom. Põe esse dinheiro, investe esse dinheiro. Você vai estar investindo R$ 24.000 por ano. Se você botar esses R$ 24.000 por ano no rendimento decente, quanto você tem? Eu acredito que a gente tem que ter um seguro saúde. Então, por exemplo, se você tem algum problema, precisa ser internado, porque você está lidando com o hospital. E hospital é que nem hotel. Se você compra pela empresa, né, pelo pacote da empresa, você paga, né, um preço razoável. Agora, chega num hotel e paga o preço de balcão. Uhum. Você cai para trás. Você fala, não, pode deixar, vou dormir no banco da praça. Então, um seguro de saúde você tem que ter. Porque aí o céu é o limite. Né? Eles vão Igual te cobrar carro, né? dos exames. Igual ter um seguro de carro ali. Exato. Então, se tiver um problema, você é internado e aquilo é feito e está no prêmio do seguro. Agora, se você vai procurar o seu médico, põe o seu dinheiro no rendimento e também é uma saída básica. Pode ser que o que você gaste por ano com medicina seja muito menor do que esse rendimento ele vai acontecer no investimento que você escolher. Eu estava vendo como é que fala? Acho que era um post de finanças e o cara tá falando assim, se você comprou do iPhone 1 ao iPhone 10, você gastou mais ou menos R$ 27.000. Se você tivesse pegado esses R$ 27.000 e colocados em ações da Apple, você teria ganhado 3,5 milhões de reais. E aí ele fala assim, essa é a diferença entre ativo e passivo. Né? E às vezes cabe esse raciocínio, você tem que fazer as contas. Quanto você gasta de médico por ano? Né? Como é que é? Não é melhor você escolher o seu, pagar pelo seu e ter confiança que aquele cara vai te tratar? Você quer continuar xingando porque você acha que você não recebeu um tratamento bom? Eu olho pelo lado Isso pra mim médico. faz mais sentido, cara. Eu olho pelo lado médico e falo assim, cara, se você topou a trabalhar por isso, você topou. O paciente não tem culpa disso. Você tem que brigar pelos seus direitos, mas não é com o paciente. Você só está participando de uma engrenagem, o paciente ele tem que ter o trabalho dele feito, né? É a mesma coisa você ir num restaurante que está em promoção e o cara colocar resto de comida para você comer, né? O cara está em promoção, mas não é por isso que ele vai botar resto de comida para você comer. O raciocínio para mim é esse. Então, Cara, faz sentido mesmo. Então, e aí eu sou muito a favor, escolha seu médico, não reclame daquilo que você deixou de fazer. Do outro lado, não aceite trabalhar para uma situação que te avilta. Eu era assim, eu nunca atendi convênio, Lutz, nunca na minha vida. Quando eu comecei a atender, eu comecei com um paciente por semana. Eu atendia um paciente por semana e eu agendava as consultas, eu cobrava as consultas e para mim é horrível, porque médico não sabe cobrar e eu não sabia cobrar. Aí a pessoa perguntava, quanto eu te devo? Eu falava, tanto. Minha consulta custava R$ 250 na época. E talvez, para um padrão de convênio, é uma consulta cara. Né? Tem convênio, a maioria dos convênios não paga isso para o médico. Só que eu atendi uma vez por semana. E aí o consultório foi se formando. Hoje a gente tem mais de 24 mil pacientes na clínica. Caramba, cara, legal. É bastante gente. Mas é um capital que você só cria, né, se você tem esse tipo de relacionamento. É uma coisa que você tem que decidir, vou trabalhar para convênio ou não. Às vezes, num determinado momento, você até pode imaginar o seguinte, então eu abro para o convênio, vou criando minha pasta de paciente, e aí depois, quando eu tiver estabilizado, aí eu tiro o convênio e vou atendendo o particular. O paciente que passa você pelo convênio não passa com você particular. Esse que é o grande problema. Total, cara. Ué, eu não pagava, agora eu preciso pagar? Porque o paciente, ele sente isso, eu já pago o convênio, por que eu vou pagar o médico de novo? Verdade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa importante. Quando você vai programar aquilo que é o teu crescimento, o cara que pagou para você, ele tem uma confiança muito grande em você. Então ele vai te recomendar para outra pessoa. E ele vai te recomendar falando a seguinte frase: vale a pena pagar a consulta dele. Vai lá porque você resolve o teu problema.
O paciente ele já chega confiando em você. É diferente de um paciente que olha no convênio, olha o teu nome e fala assim, tô te conhecendo hoje, você é ortopedista, então tá bom, então vamos fazer uma consulta ortopédica em você. E eu acredito que boa parte do que é o sucesso do tratamento, Lutz, ele tem relação, por exemplo, com a confiança do paciente que você está fazendo, porque significa que ele vai fazer exatamente o que você está fazendo ou não. E se ele não fizer exatamente aquilo que você está falando para ele fazer, o resultado é comprometido. Só que aí o paciente vai botar a culpa em quem? Ele não resolveu. Tudo bem, mas você fez a dieta? Não fiz porque aquela dieta... Não, você fez o exercício? Não, porque não deu tempo. Então, pera lá. Não resolveu ou você não fez? Então tem essa questão.